Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade aos nossos comentários dominicais, Festa da Santíssima Trindade, ano B, nosso 29º encontro. Celebramos neste final de semana a Festa da Santíssima Trindade. Um único Deus. Deus é um só, em três pessoas distintas que não se misturam nem se confundem. Cada pessoa mantém sua integridade, suas propriedades distintas. O que faz o Pai ser Pai? O Pai é aquele que gera o Filho na eternidade. Ele é princípio ontológico do Filho. Não é princípio cronológico, pois o tempo é uma realidade das criaturas, não do Criador. O que faz o Filho ser Filho? O Filho é aquele gerado pelo Pai. A propriedade do Filho é ser gerado. E ele é gerado pelo Pai na eternidade, não na ordem do tempo. E qual a propriedade do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. A processão do Espírito Santo é eterna. Deus Trindade é uma revelação do Novo Testamento, revelada pelo próprio Jesus Cristo. Vemos no Novo Testamento o Pai apresentando o seu Filho quando no batismo, tu és meu Filho amado, ou na transfiguração, este é o meu Filho amado. O Filho, em sua oração, no diálogo com o Pai, sempre se refere ao Pai, chamando-o, então, de Pai. Pai, eu te louvo porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Espírito Santo, enviado do Pai pelo Filho, o advogado que eu mandarei para vocês, de junto do Pai, é o Espírito da verdade que procede do Pai. João capítulo 15, versículo 26. Advogado é o Paráclito, o defensor. Assim revelados, professamos a fé na Trindade Divina, única e indivisível, que Jesus nos ensina na ordem que ele dá para o batismo. Ordem ad gentes, fazer com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A antífona de entrada é uma doxologia à Trindade Santa. A Igreja em oração se reúne em nome da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus, Pai, e seu Filho unigênito, com o Espírito Santo, porque nos mostrou, isto é, revelou, a sua misericórdia. A Eucaristia é celebrada revelando a Trindade econômica, isto é, o Pai que salva, por meio do seu Filho, na unidade do Espírito Santo. A doxologia que ouvimos e professamos hoje revela a Trindade imanente. Esta fórmula trinitária foi cunhada por São Basílio Magno e afirmava glória ao Pai e ao Filho com o Espírito Santo, afirmando a mesma dignidade tanto para a pessoa do Pai, quanto para a pessoa do Filho, quanto para a pessoa do Espírito Santo. Todas as três pessoas são adoradas e glorificadas na igualdade da natureza. Um só Deus, três pessoas distintas. O Pai é glorificado como Pai. O Pai é Senhor.
O Filho é adorado como Filho, o Filho é Senhor. O Espírito Santo é adorado também como Senhor e Deus, como rezamos na fórmula do Credo Niceno-Constantinopolitano. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A mesma adoração e glorificação que se dá ao Pai e ao Filho é dada também ao Espírito Santo. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, segunda nomos lei, segunda lei, capítulo 4, versículo 32 a 34, versículo 39 a 40. A leitura nos lembra o Deus revelador, que escolheu o seu povo. Agiu no meio do seu povo, se revelou como o único Deus de Israel. Foi ele que libertou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa. Interrogar faz ver o que se diz na revelação, e as testemunhas do povo de Israel antigo, que narraram e deixaram seus testemunhos sobre a ação de Javé junto ao seu povo na história. A existência de Israel como uma comunidade moral, isto é, da aliança de Israel com Deus, que tem uma implicação moral, está fundada numa história compartilhada, desde o Êxodo e a ocupação da terra prometida. Javé é um. Moisés enumera verbos que se referem então à ação de Deus em favor do seu povo escolhido. O povo deve recorrer às testemunhas. Então diz, interroga, fazendo recurso desde a criação, quando Deus cria, verbo bará, o homem sobre a terra. Que o espírito de inteligência possa aguçar o povo para recorrer à história da criação até os dias de Moisés. Depois diz, investiga, usando a inteligência na história da humanidade, que revela um Deus criador que agiu em favor de seu povo na história. Investiga que existe somente um único povo, que Deus tenha falado, que o povo tenha ouvido sua voz, que falou por meio do fogo da sarça ardente. Investiga e reconhece que Deus escolheu Israel, um povo para si, por meio de provações, sinais e prodígios. Investiga um Deus que na história agiu em favor do seu povo, por meio de mão forte e braço estendido, revela a proteção divina, como Deus que agiu no seu povo no Egito, libertando-o da escravidão e da morte. Diante deste exercício de recordação e investigação, isto é, interrogando e investigando, se deve então reconhecer que Deus é único, não existe outro Deus além de Javé. Ao reconhecer o único Deus, veio o imperativo, guarda suas leis e mandamentos. Reconhece e guarda os mandamentos, a Torá, a aliança, o código da aliança que Deus fez com o povo. E que, ao ser fiel, possa transmitir às gerações futuras esta aliança que Javé fez com seu povo, e assim viver sobre a terra de Israel, isto é, a terra prometida. A história da revelação, que podemos conhecer através do Deus único, se manifestou e fez história por meio do seu povo eleito. O salmo responsorial é o salmo 32, 33. É um salmo de louvor a Deus Criador e Protetor. Este salmo é do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O salmista afirma a bem-aventurança do povo de Israel. Este povo é feliz, bem-aventurado, pois Javé Deus o escolheu como herança. Este povo pertence a Javé, Javé é seu Senhor.
A primeira estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. A palavra de Deus é a palavra da aliança. Ela é reta, digna de fé. Na aliança, Deus Javé manifesta que ele ama o direito, revelado nas leis da aliança, e a justiça, que brota da observância da lei. O justo é observante da Torá. E a graça divina transborda em toda a terra criada por ele. A segunda estrofe é tirada dos versículos 6 e 9. Deus é o rei Deus Criador, novamente Bará, que criou os dois céus. É um dual, está lá no livro do Gênesis. Deus criou os céus e a terra, os dois céus. Deus é o Deus Criador, Bará. Ele sopra o Espírito, cria as estrelas, cria toda a terra, e como Pantocrator, criador de tudo, faz com que, na força de sua palavra, que é uma ordem, tudo chegasse à existência, isto é, as criaturas. A terceira estrofe é tirada dos versículos 18 e 19. Os observantes da Torá, lei, são amados por Deus, e ele olha para os que nele confiam, isto é, se entregam, e que esperam no seu amor. É um Javé que liberta da morte, escravidão, exílio, né? E aqui nós devemos lembrar o exílio da Babilônia. Deus também é aquele que alimenta seu povo na penúria. Deus é o Deus que dá seu alimento e abençoa a semeadura e a colheita. O tempo de escassez, mas lembramos também o maná, as cordonizes. Aqueles que temem o Senhor são os observantes da Torá. A quarta estrofe é tirada dos versículos 20 e 22. É uma profissão de fé do salmista. É nele que Israel espera, reconhecendo que Javé é o auxílio de seu povo, é o protetor. A súplica expressa toda a fé do salmista. Que desça sobre o povo eleito a graça divina, porque o povo assim confiante espera nele. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Este capítulo é um itinerário de vida no Espírito, revelando o caminho espiritual a ser seguido pelos cristãos. O cristão é aquele que consente em ser e que não cria obstáculos, barreiras, mas aqueles que se deixam ser conduzidos pela ação de Deus, na pessoa do Espírito Santo que nos foi dado por Jesus no dia da ressurreição. Quando Jesus diz, recebei o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22. Assim, os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito que age no cristão não é espírito de escravos, cuja realidade seria recair no medo, isto é, antes do batismo. Mas nós recebemos o espírito de filhos adotivos, nós recebemos essa adoção no batismo, no Filho Jesus. E é este espírito que nos faz conhecer Deus como Pai, nos faz chamar de Abá, Paizinho. O Espírito Santo se une ao nosso espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz que o ser humano inteiro é corpo, alma e espírito. O Espírito nos faz participar da imagem divina. Só o ser humano tem espírito. Assim, o Espírito se une ao nosso espírito, a imagem de Deus, e nos dá o atestado, confirmando que somos filhos de Deus, isso tudo no batismo, diante da graça da cruz que Jesus nos deu na sua morte e ressurreição, porque próprio São Paulo diz que no batismo fomos sepultados com Cristo em sua morte para ressuscitar com ele. Então, confirmando que somos filhos de Deus, tomando consciência desta graça recebida.
Nossa participação na graça divina nos é dada por Jesus, né? O herdeiro que nos faz herdeiros, né? Segundo a graça que recebemos de Deus Pai. Ao participarmos da vida de Cristo, né, estamos realmente sofrendo em nossa realidade humana com Jesus, que nos faz participar da glória com Jesus. Toda a graça do Pai recebemos de Jesus, para que com Ele participemos da sua glória. Tudo por Ele, nada sem Ele, na ordem da graça. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. É o final do primeiro Evangelho. Jesus se dirige aos discípulos antes da sua ascensão e dá as últimas ordens e que devem ser cumpridas. É uma obrigação. Fixemos agora nas palavras de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O verbo está na voz passiva. Essa autoridade não é de Jesus, essa autoridade é dada a Jesus. Quem dá essa autoridade a Jesus? O Pai Eterno. É o Pai Eterno que deu a seu Filho toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ele tem autoridade como Criador, porque todas as coisas foram criadas por mediação dele. Tudo existiu por meio dele, o verbo palavra, e sem o verbo palavra nada existiu de tudo que existia. João capítulo 1, versículo 3. Este verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ele tem autoridade como Redentor, pois o Pai realizou sua obra de redenção por meio do seu Filho na cruz. E nesta cruz ele morreu, por amor de nós, e nesta cruz ele nos salvou. Com esta autoridade de Salvador, Redentor e Criador que Jesus ordena. Nesta passagem temos alguns imperativos que referem uma ordem de Jesus que deve ser cumprida. Primeiro, ide. É a missão dos discípulos. Os discípulos devem anunciar o Evangelho. Fazei discípulos todos os povos. Segundo imperativo, o discípulo é um exemplo, né, do seguimento de Jesus. Podemos ver então Paulo, que na carta aos Gálatas se revela um verdadeiro discípulo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Isto é ser discípulo. É consentir, fazer, aceitar, deixar que Cristo viva naquele que crê. O sinal do batismo deve ser dado a todos, sem distinção de etnia nem idade, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal do discípulo é o batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. O batismo é realizado no nome de Deus, não no nome de uma criatura, e que manifesta aqui na fórmula as três pessoas distintas. E ensinando a observar tudo o que Jesus ordenou. Todos são chamados ao discipulado, e todos devem ser ensinados a vivenciar o que Jesus ensinou para a sua igreja, seus discípulos e apóstolos. Jesus é o Deus conosco. No início do Evangelho, isto vem anunciado, Mateus capítulo 1, 23. Este Deus conosco agora garante sua presença da igreja junto dos discípulos. Estarei convosco todos os dias. Nunca seremos abandonados, ele garante para nós sua presença. Até o fim do mundo, a consumação dos séculos. Jesus se fará presente na história da igreja até que ele volte. E Jesus está presente conosco hoje e sempre. A antífona de comunhão é tirada da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6.
Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. A igreja que comunga recebe Jesus, a sua presença viva e verdadeira, e nos dá o Espírito de adoção, que nos faz conhecer Deus como nosso Pai, presente e vivo na Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.